Olá a todos, aqui é o André Naves falando. Eu sou uma pessoa branca, cabelos castanhos, já ficando grisalhos, barba também, uso óculos, olhos verdes, atrás de mim livros, obras de arte, algumas plantas. Ao meu lado está o Newton Midgal, que será entrevistado hoje, fala diretamente de Israel. Daqui a pouco eu vou pedir para ele fazer uma apresentação, falar um pouco mais dele. Mas antes de começarmos a entrevista, eu vou fazer um convite para vocês. Inscrevam-se no Diário PCD, entrem para o clube de membros. Tem muito material relevante, interessante. Tem as minhas participações aos sábados pela manhã. Tenho Vozes pela Inclusão, que vai ao ar às terças, às 8 da noite. Tem muito material de pesquisa relevante. Mas, Newton, por favor, pode se apresentar, por favor? Claro. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, André. Meu nome é Newton Migdal, eu sou brasileiro e sou judeu, e eu mudei para Israel há 8 anos, mudei com minha família toda, eu, a esposa e 3 filhos. No entanto, eu continuo na ponte aérea Brasil-Israel, pois eu trabalho no Brasil, inclusive eu tenho uma consultoria de segurança no Brasil, já há mais de 20 anos, e optei por vir aqui. Achei que aqui tinha uma condição de vida muito, muito boa, principalmente em relação à segurança, e estamos vivendo agora uma crise muito grande que o mundo todo está acompanhando. Perfeito. Newton, só vou pedir para você fazer sua audiodescrição. Perfeito. Eu já passei dos cabelos grisalhos, eu estou quase sem cabelos, eu sou parcialmente calvo, eu estou de óculos também, sou branco, sem barba, tenho olhos escuros e só. Tenho idade, para ter uma ideia, tenho 59 anos. Perfeito. Newton, e um pouco mais da sua formação? Perfeito. Eu sou engenheiro civil, formado pela USP, pela Poli. Eu tenho um curso de MBS, que é Master Business Security, como se fosse um MBA em segurança, pela FECAP. Eu tenho 2 cursos de segurança que eu fiz aqui em Israel, e minha formação é engenheiro civil, minha formação acadêmica é essa. Então, principalmente na área de segurança, né? Você é uma pessoa que conhece da segurança. Eu trabalho nessa área já há uns quase 30 anos, e posso dizer que eu sou uma pessoa que conhece razoavelmente bem de segurança. Newton, mas eu vou te fazer a primeira pergunta, é o que eu quero abrir esse programa, porque chega aqui no Brasil muita notícia, às vezes desencontrada, colocando essa guerra como se fosse de Israel contra o povo palestino. É isso que está acontecendo? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Tá, então vou explicar um pouco mais. Essa guerra não é de Israel com o povo palestino. Israel, desde, não esse último sábado, no anterior, desde o dia 7, a gente acordou aqui ouvindo sirenes pelo país inteiro. O país ele tem um sistema de que, quando sabe que está sendo atacado por mísseis, tocam sirenes em todos os lugares aonde está sujeito a cair o míssil, e aí a gente tem um tempo determinado para ir para o quarto seguro. Em todas as casas novas, em todos os apartamentos novos, já tem um quarto seguro no próprio apartamento. Nos mais antigos, todo mundo tem um bunker, tem um subterrâneo do prédio, um local para se abrigar. E também existem abrigos públicos, nas ruas, em todos os lugares. Isso existe nos campos também, em todos os lugares. Dependendo da região que você está, você tem um tempo diferente. Eu estou perto do centro, eu moro numa cidade chamada Ra'anana, que é uns 20 quilômetros de Tel Aviv, e eu tenho um tempo muito grande,
que é 1 minuto e meio, tenho 90 segundos para ir até o local seguro. Israel, quando sabe que esse míssil vai atingir uma área habitada, ele manda um contramíssil que chama Domo de Ferro, que é o Iron Dome, para abater esse míssil e pede para a gente aguardar desde que para de tocar sirenes até uns 10 minutos para poder sair do local seguro, porque estilhaços podem estar caindo, mas o míssil não nos abate. Esse sistema tem de 95% a 97% de acerto. Quem mora perto do sul, perto da faixa de Gaza, tem 15 segundos para ir para o quarto seguro. Então, imaginem como é a vida dessas pessoas, para idosos, para pessoas com necessidades especiais, para crianças, ter que levar todo mundo. Então, na verdade, eles acabam quase que morando nesses quartos seguros nessas épocas de crise. Então, a gente acordou com isso no sábado, e a gente está acostumado já com essas sirenes, infelizmente, e aqui a gente considera muito seguro, mas esse ataque foi atípico. Nesse ataque, terroristas do Hamas entraram pela fronteira de Gaza, entraram por terra com motos, com carros, com peruas, e entraram de parapente, e eles foram para os kibbutzim, para as aldeias judaicas bem perto de Gaza, e lá eles fizeram o que antigamente a gente chamava de pogroms. Eles fizeram realmente chacinas, eles mataram crianças, eles degolaram crianças, eles estupraram mulheres. Tem coisas que não dá nem para acreditar. Eles estupraram mulheres mortas, eles sequestraram idosos, eles mataram idosos, filmaram e postaram na própria mídia social do próprio idoso para a família ver. Então, realmente foi uma coisa indescritível. Desde então, o exército se mobilizou todo. Aqui, toda a população tem que fazer exército, inclusive mulheres, e o índice de reservistas é muito grande, então eles chamaram também todos os reservistas. Israel está tentando se defender. Israel demorou muito tempo para recuperar a posse, a segurança dessas aldeias, desses locais. Inclusive, houve uma festa rave muito próximo de lá, e nessa festa encontramos, infelizmente, 260 corpos. Tá? E Israel agora está se defendendo, e eu não sei como que chega na mídia, mas todo mundo está com medo de uma defesa desproporcional. Isso. E eu vou falar o que eu penso e o que eu acho. Primeiro, Israel não está em guerra com o povo palestino. O Hamas não representa o povo palestino, ele representa, infelizmente, uma parcela pequena, mas eles governam a faixa de Gaza. Eles foram eleitos, na verdade, Israel entregou a faixa de Gaza para eles. Israel saiu de lá totalmente em 2005. Eles expulsaram de lá a autoridade palestina, que é quem fica na Cisjordânia. Eles mesmos se mataram, expulsaram a autoridade palestina e eles governam lá. O Hamas, ele recebe muito dinheiro do mundo todo, ele recebe muita ajuda humanitária para a população, que eles dizem que estão na maior prisão a céu aberto do mundo. Só que todo esse dinheiro que eles recebem, a coitada da população, ela não vê esse dinheiro. Esse dinheiro não é revertido para escolas, não é revertido para hospitais, não é revertido para saneamento básico, ele é revertido para construir túneis para entrar em Israel e fazer atentados, ele é revertido para armamentos, ele é revertido para terrorismo. Inclusive, Newton, pode falar. Então, você está falando que a população palestina é vítima do próprio terrorismo do Hamas, é isso mesmo? É isso mesmo. Israel, por exemplo, quando a gente falou de proporcionalidade, Israel ele está atacando por via aérea todas as bases militares, as bases de onde eles lançam os mísseis, mas assim, a gente tem que entender que a nossa mente ocidental não entende como eles fazem. Eles lançam todos os mísseis de escolas, eles lançam de hospitais e eles lançam de mesquitas ou de pátio desses locais. Por quê?
porque eles querem que Israel ataque esses locais para depois eles serem os mártires, eles serem as vítimas de um ataque brutal, de um Estado soberano, de um Estado genocida contra eles. Os civis que querem sair de lá, eles não deixam sair. Então, Israel, por exemplo, avisa que vai atacar, tem panfletos, Israel, por ar, manda panfletos para avisar a população que vai atacar o lugar, para a população sair. Israel pediu para a população sair do norte de Gaza e para o sul de Gaza, porque Israel vai bombardear o norte de Gaza. E o Hamas não quer que eles saiam, o Hamas faz barricada para eles não saírem. Então, existe uma foto emblemática, que é um soldado israelense, e atrás desse soldado israelense, ele combatendo, atrás dele um carro com uma criança, e ele protegendo a criança. E ele está combatendo um terrorista do Hamas, que na frente do terrorista tem um carrinho com criança. E ele quer que o carrinho seja atingido, porque isso é propaganda para eles. Então, o mundo tem que entender contra quem que a gente convive e combate há tantos anos. Então, não é uma guerra com o povo palestino, não chega, Israel deixa cidadãos de Gaza entrarem em Israel todo dia para trabalharem, palestinos da Cisjordânia, muito mais palestinos da Cisjordânia, entram em Israel para trabalhar, eles querem vir aqui trabalhar, porque aqui eles ganham mais ou menos 7 vezes mais do que eles ganham lá, então em menos de 2 meses de trabalho aqui, eles ganham o que eles ganhariam em 1 ano lá. Em Israel é um país que tem uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Tá. 10 milhões de habitantes. Um pouco mais de 2 milhões de habitantes são árabes muçulmanos. Sim. Eles vivem em Israel, eles são médicos, eles são juízes, eles são advogados. A gente tem no parlamento israelense árabes muçulmanos. Nosso parlamento tem 120 membros, eles têm direito a voto. Eles votam e eles hoje têm 10 membros do parlamento. Há pouco tempo eles tinham 14. Então, tem que se desmistificar isso de ser um Estado que faz apartheid, um Estado que faz genocídio, até porque, infelizmente, o povo judeu, e eu te conheci, André, no Museu do Holocausto aí de São Paulo. Exatamente. O povo judeu, ele tinha 18 milhões de judeus no mundo antes da Segunda Guerra. Mataram 6 milhões. E hoje a gente ainda não tem 18 milhões de judeus no mundo, a gente tem 15 milhões de judeus no mundo. Depois de mais de 80 anos que acabou a guerra, ou quase 80 anos que acabou a guerra, a gente não voltou ainda à população que a gente tinha. Havia 750 mil palestinos quando foi fundado o Estado de Israel. Hoje a população palestina de Gaza já é 2 milhões, mas a população palestina é de 4 milhões e 300 mil habitantes. Então, eu não acredito que Israel faz o genocídio com o povo palestino ou Israel é realmente muito incompetente que não consegue fazer esse genocídio. Então, acho que infelizmente, tem muitos mitos que têm que ser explicados. E eu realmente não quero que Israel faça um contra-ataque proporcional, porque a OTAN falou que quer que Israel faça um ataque proporcional, e eu não quero, porque o soldado de Israel não vai querer entrar em Gaza para matar crianças palestinas e para degolar crianças palestinas. Os soldados de Israel não vão entrar em Gaza para estuprar as mulheres palestinas. Sim. A gente não quer que seja proporcional. A gente quer, infelizmente, sim, a gente quer acabar e eliminar com todos os terroristas do Hamas. Então, essa é a realidade do que acontece aqui. Inclusive, Newton, ficou muito famoso um vídeo que foi veiculado pelo próprio Hamas, deles desenterrando encanamentos de esgoto para fazerem encanamentos de esgoto que eles conseguiram com a ajuda humanitária internacional, inclusive de Israel, e eles faziam foguetes para atacar Israel. Você poderia comentar isso, por favor? Rapidinho. Claro, rapidinho. Então, primeiro, chega muita ajuda humanitária para Israel, e a maioria chega muita ajuda humanitária para Gaza, e como eles não têm porto lá, chega por Israel. Existe uma passagem, uma fronteira, e Israel entram mais ou menos 900 caminhões por mês de ajuda humanitária.
Então, mais ou menos 30 caminhões por dia. Israel também libera que sejam entregue para eles dinheiro. Vem muito pelo Catar, mas vem muito dinheiro doado pelos países da comunidade europeia, principalmente. Então, Israel deixa entrar e tudo isso, exatamente. A população, quando a gente falou, coitada da população, tiraram o esgoto dela, tiraram o saneamento básico dela, tiraram a tubulação de água dela para fazer mísseis para atacar Israel. E não é que eles estão fazendo mísseis para atacar Israel para se defender, porque eles estão sendo atacados por Israel. Não. Eles usam isso para atacar Israel, eles usam viaturas, carros que chegaram lá para ajudar, para serem ambulâncias, para serem carros de polícia, tudo eles usam para entrar em Israel e atacar Israel. Então, realmente, chega uma ajuda humanitária muito grande. Israel não quer acabar com Gaza, não quer acabar com os palestinos de Gaza. Existe uma coisa que é muito difícil de entender. É até estranho falar isso. Hoje em Israel tem terroristas aqui que foram pegos agora, porque entraram, mais de 1.000 terroristas foram mortos aqui dentro de Israel, quando eles estavam matando todos esses judeus. E Israel não faz questão de matar. Então tem terrorista que levou tiro e que está ferido. E esse terrorista está sendo atendido num hospital em Israel. O mesmo hospital que está a vítima dele, que era uma mulher grávida, que ele esfaqueou na barriga para matar o feto dela, e ele teve sucesso, ela está internada no hospital, e no mesmo hospital está internado esse terrorista. É importante saber, um dos líderes do Hamas, os líderes não estão em Gaza, porque eles querem que a população corra risco, e que o boi de piranha, que os terroristas que sofrem toda essa lavagem cerebral, que eles morram, mas eles estão em algum outro país seguros. Então, um dos líderes deles, que é o Ismael Haniyeh, depois da guerra de 2014, a filha dele estava doente. Israel abriu a fronteira para atender a filha dele no hospital em Israel. Então, é muito importante entenderem... Israel até sofre por ser um país com muita moral e um exército muito ético. Sim. Então, é isso que a gente está vivendo. Newton, você estava me contando, e a gente estava conversando, sobre a política do voluntariado em Israel. O voluntariado do povo judeu. Você poderia comentar um pouco disso e falando também o que você faz atualmente de voluntariado aí? Por favor. Claro, primeiro, Israel tem um trabalho voluntariado, ele é muito ensinado aqui, é muito educado, ele está na raiz do povo. Então, por exemplo, a pessoa na escola, ela não termina o colegial, o ensino médio, não sei como chamar hoje, ela não termina se ela não tiver um número X de horas de voluntariado. Tá. Eu vejo isso, eu vi com meus filhos fazendo voluntariado. Eu, durante o dia a dia, esquece a guerra, eu faço um trabalho voluntariado aqui, que você já conheceu, mas depois a gente fala. Não é talvez oportunidade, se quiser a gente fala depois. Não, eu acho que a gente vai falar ainda hoje, daqui a pouquinho. Tá ótimo, tá ótimo. Mas agora, por exemplo, eu estou numa cidade que chama Ra'anana, que é perto do centro, e eu estou mais ou menos tranquilo. A gente tem aqui em Israel muitos soldados brasileiros que estão no fronte. Então, eu pertenço a uma comunidade brasileira aqui de Ra'anana, uma sinagoga brasileira, e a gente junta, todo mundo doa, se vira, e a gente faz caixas para levar suprimentos, para levar o que o soldado está precisando. A gente consegue até fazer a coisa meio particular. A gente liga para cada um para saber o que ele está precisando, e a gente vai até a base dele, vai até o fronte para levar para ele, e é um alento. É incrível como ele fica feliz quando ele recebe. A gente já levou... a gente leva de tudo que ele precisa. A gente leva lanterna, a gente leva power bank, a gente leva malha, a gente leva pijama, a gente leva produtos de higiene pessoal, nós temos soldadas, a gente leva produtos de higiene íntima para mulher, a gente leva cartas das famílias que querem mandar carta, porque mandar carta ainda
dá uma emoção maior do que só receber um WhatsApp. A gente leva coisas de reza para os que querem, a gente já levou bola de futebol para eles, então a gente junta, nós mesmos doamos e recebemos bastante doação, a gente compra o que é necessário. Alguns soldados estavam precisando até de equipamentos de proteção individual, e não é porque o exército está sucateado, é porque o exército ele tem coletes balísticos, capacetes balísticos, joelheiras, o que eles precisarem para um número X de pessoas. O exército chamou, vamos dar um exemplo, só como número, ele chamou 1.000 reservistas e chegaram 1.500, porque o que não foi chamado também quis se apresentar. Sim. Porque é incrível como todo mundo está unido essa hora. Então, eu faço esse trabalho, normalmente uma vez a cada 2 dias eu fui até bem perto da fronteira com Gaza, ontem eu fui até bem no sul de Israel, lugar mais ao sul que é Eilat, e levar para as bases de lá. E como a gente faz isso, tem N organizações que estão fazendo isso para todo mundo. Agora a gente conseguiu uma doação muito grande de kits de primeiros socorros e de camisas térmicas, muito mais do que a gente precisa para os nossos soldados. A gente conseguiu doação de 1.000 kits de cada um, e a gente vai distribuir para 1.000 soldados, independente de quem eles sejam. Então é um trabalho que ele ajuda muitos soldados e ajuda a gente, porque a gente não fica com essa cabeça o tempo todo só vendo as notícias, só ficando louco e só ficando nervoso, mas sim, a gente se sente um pouco útil. Então, o trabalho voluntariado é um trabalho, eu acho que ele é de 2 vias, e eu acho que quem está fazendo o trabalho voluntariado, no fundo, é quem mais está recebendo. Eu acho que eu recebo muito mais do que eles. E você estava me explicando também da união do povo israelense agora, nesse momento de crise. E uma das coisas que me chamou a atenção são relatos que eu já ouvi das filas enormes, todo mundo fazendo questão de doar sangue, ou de famílias que cedem o apartamento para famílias do Sul poderem ficar, ou também gente fazendo marmita quentinha e tudo mais para o Exército. Você podia contar algumas experiências assim que você vivenciou, presenciou, olhou? Olha, a gente tem aqui constantemente pessoas, eu recebi gente aqui na minha casa que estava, não era pessoa de Gaza, era pessoa que estava em uma cidade um pouco mais próxima do sul, e a pessoa não tinha abrigo seguro na casa dela. Então, 2 pessoas vieram aqui ficar com a gente para estarem mais seguras. A gente vê isso não só das pessoas físicas, mas hotéis estão recebendo todos os residentes que tiveram que sair de Gaza, estão em hotéis no Mar Morto, estão em hotéis, até onde eu moro tem um hotel bom, estão em hotéis, eles estão todos sendo abrigados, eles estão todos... Tem hora que os soldados pedem para não mandarem mais comida, porque eles já estão com muita comida. Tem um filminho bonito de um soldado numa esquina entregando no carro comida, guloseimas que ele ganhou para as crianças que estavam no carro, porque eles já receberam muito. Eu tenho o costume, eu sempre, no Brasil, há 40 anos que eu sempre dou sangue, dou plaquetas, eu gosto de fazer isso. Eu fui doar sangue aqui, eu não consegui entrar para doar. Falaram, chega, já acabou, não é para entrar mais, não estamos precisando agora mais. E em um dia, eles receberam doação, acho que praticamente de 1 ano que eles têm normalmente. Então, realmente, o povo está muito unido. É óbvio que quando acabar a guerra, vão procurar, houve alguma falha de segurança muito grande de ter entrado tanta gente, aí sim vão procurar os culpados, vai ter como se fosse uma CPI, uma CPMI para se chegar no que aconteceu, mas agora a população está interessada em se unir, o exército está com moral alto, os soldados, porque eu estou vendo soldados pessoalmente, eu estou indo nas bases, sim. Então eu estou vendo como, e são crianças, né? Se a gente parar para pensar,
São jovens de 18, 19, 20 anos e tem alguns mais velhos que são os reservistas, mas são crianças que estão lutando pela gente. Então, eu falei, eu ganho mais do que eles, porque eu estou indo levar ajuda e conforto para heróis que estão defendendo essa pátria, que estão me defendendo, que estão defendendo todo esse povo. Então, o povo, essa hora, realmente está muito unido. Perfeito. E eu vou te falar uma coisa. Diga, eu fiz um post meu. É normal eu receber de todos os meus amigos de fora como estão e preocupação e tudo, mas eu tenho que agradecer realmente o povo brasileiro. Eu tenho amigos não judeus, muito amigos não judeus, onde eu incluo muito você, que se preocuparam muito em como que a gente está. E saibam que toda a mensagem para saber como que a gente está fortalece a gente. E eu realmente tenho recebido de muitos amigos, pessoas que eu não via há muito tempo, preocupadas com a gente. Isso é um fortalecimento, isso deixa a gente mais tranquilo aqui, mais forte aqui. Então, a gente vê que isso tem... As pessoas de bem, elas se unem nessa hora. Ainda bem, se unem mesmo. Mas, Newton, para encerrar aqui nossa entrevista, ou para a gente ir se encaminhando para o final, queria só que você comentasse o que você faz para mostrar que o voluntariado e o trabalho em favor daqueles mais necessitados está na sua vida, no seu DNA. Fala aí. Então, eu faço assim, existe uma organização aqui onde eu moro que chama em hebraico Bechol Ofen Rochvim, que quer dizer de toda maneira pedalamos. O que é? Um grupo que se encontra de domingo a quarta-feira, tem atividades, e a bicicleta é um meio para chamar as pessoas. Então, eu pedalo com pessoas com deficiências, com todos os tipos. Eu não sei hoje em dia como se chama e eu não quero ter nem... Pelo contrário, zero de pessoas com deficiências, com especiais, o que for. Quem que pedala lá com a gente? Pedala pessoas com autismo, pessoas com Down, pessoas com problemas de socialização, pessoas com problemas físicos. Então, eu pedalo muito numa bicicleta que chama Tandem, aquela bicicleta para duas pessoas, que tem banco para os dois pedalam, mas só um dirige, só um está enxergando. Então, eu pedalo na frente e vai gente atrás, normalmente são pessoas com deficiência visual. Mas tem pessoas, por exemplo, eu levo um senhor que tem um Parkinson muito avançado e que ele não consegue mais pedalar sozinho, mas ele consegue pedalar atrás. A gente tem bicicleta de tudo que é tipo, tem triciclos, tem bicicleta para quem não consegue pedalar com os pés, mas consegue pedalar com as mãos. Então, são aquelas bicicletas de 3 rodas, deitadas. E isso, na verdade, é só como fazer as pessoas se encontrarem, mas lá existem outras atividades. Então, o meu voluntariado é levar as pessoas para pedalar, é levar as pessoas para se divertirem, é levar as pessoas para estarem convivendo como qualquer pessoa e estarem bem. A gente faz, fora esses passeios que são todos os dias de domingo a quarta, a gente também atende escolas especiais que vão lá pela manhã para terem alguma atividade. A gente atende uma organização árabe de pessoas com deficiências mentais que vão lá também. E, fora isso, eles têm outras atividades, eles têm coisas culturais, eles têm karaokê, eles têm palestras, já saiu namoros, casais dessa organização. Então, como eu falei antes, cada vez que eu saio de casa para ir para essa atividade, eu recarrego, eu volto com as baterias recarregadas, eu volto melhor do que eu fui. E eu ganho mais do que eu dei, com certeza. E você, Newton, você queria trazer para o Brasil, como é que está essa ideia, esse projeto? Eu quero ver se a gente consegue levar essa mesma ideia para o Brasil, porque é uma ideia muito inclusiva e é uma ideia com custo muito, muito barato. Na verdade, eu tive algumas vezes depois que a gente descontrou aí, mas a gente não teve tanto tempo para ver. A gente tem que ir atrás, fazer um projeto mais bem estruturado e ir atrás de quem ajude a bancar isso, mas
Aqui em Israel, esse grupo começou, eu sou voluntário há 4 anos nisso, mas esse grupo começou há uns 14, 15, muito pequeno. Tá. Aí ele recebeu um apoio, ele foi abraçado pela prefeitura de Iraná. Hoje eles têm num parque, que é como se fosse o Parque Ibirapuera daqui, mas muito menor que o Ibirapuera, mas eles têm uma sede lá, que é onde guardam todas as bicicletas, onde tem toda a estrutura, onde tem tudo, e a gente sai de lá para os passeios, e eu acho que aí no Brasil seria uma coisa muito boa para toda a população, e muito inclusiva. Então ainda estou com essa missão de tentar montar um grupo irmão, um grupo aí que seja irmão do grupo daqui. Será montado. Se Deus quiser, alguém vai assistir isso aqui, vai se interessar. Também são assim que as coisas vão tomando forma e mais fermento. Newton, mas agora a gente já está se encaminhando mesmo para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem também de esperança, mostrando como o povo unido, como a união vai ser capaz de superar essa crise tão grande que todos nós, enquanto humanos, estamos passando. Olha, eu acredito, eu sou talvez um cara otimista, e eu prefiro ser otimista, eu prefiro ver o lado cheio do copo e não o lado vazio do copo. Eu acredito muito nas forças de defesa de Israel, no exército de Israel, então eu acredito que a vida aqui não vai ser mais como ela era antes. Esse dia foi um dia muito marcante, foi o dia mais negro na história do Estado de Israel. Foi o dia que mais mataram judeus desde o Holocausto. Nunca teve um dia que mataram tantos judeus desde o Holocausto. Mas eu acho que talvez esse acontecimento serviu para o mundo ver, infelizmente, a que nível chega a maldade das pessoas, mas a toda reação a toda ação, eu sou engenheiro, e uma das minhas leis, que é a lei de Newton, é a lei da ação e reação. A toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mas de sentido contrário. E a reação para o bem, eu espero que seja maior do que a lei, seja maior do que teve. A reação para o bem está sendo grande. A gente está vendo uma reação para o bem também no mundo. A gente está vendo que a mídia talvez foi um pouco mais acordada, alguns governos estão entendendo mais o que acontece, e o povo aqui está muito unido. E eu vou te falar que o povo de Israel, se ele conseguir e vai sair dessa, ele vai se unir para ajudar todas as vítimas que a gente teve, e eu sei que Israel também vai ajudar as vítimas palestinas. Tem coisas que as pessoas não entendem. O bem vai vencer. Israel faz hospital de campanha na fronteira com a Síria para tratar dos refugiados sírios que sofreram com as guerras lá, que eles estão morrendo. Israel se preocupa. Israel foi para o Brasil para ajudar na tragédia de Brumadinho. Isso. Israel, onde tem um terremoto, ele vai ajudar. E não é só Israel que está ajudando, a gente está tendo ajuda de muitos outros países, e me comove muito, porque não só tem ajuda de judeus, mas tem ajuda do mundo, porque o mundo é um só. A gente não é diferente. A gente é muito mais igual do que a gente pensa, tanto judeus, quanto cristãos, quanto muçulmanos, quanto brasileiros, quanto africanos, o que for, todos somos iguais. Uma mensagem bonita para falar, já que eu escolhi esse país para morar, é que todos os países que tiraram o negro da África para escravizá-lo. Israel foi o único país que tirou o negro da África para dar liberdade. Em Israel, tem muitos negros judeus que eram de uma tribo da Etiópia. Israel tirou o negro da África para dar liberdade. Então, isso é uma luz para a gente ter paz no mundo, para a gente entender que o único caminho é esse, e eu sou um otimista, espero continuar sendo, e agradeço muito o meu amigo aí, porque eu vejo o trabalho que você faz, a gente vai na mesma direção, e é o trabalho de formiguinha, se poucas pessoas forem fazendo isso, o mundo vai ficar melhor. Com certeza que vai. Então, te agradeço demais, Newton, desejo de verdade segurança e paz para todo o povo de Israel,
para todo o país que está enfrentando essa crise agora, e também desejo segurança e paz para todos aqueles que precisem pelo mundo. Amém. Muito obrigado, Newton, por você ter aceito o meu convite, por você ter estado disponível. Então, muito obrigado. Esteja com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço grande. Um forte abraço.